fazer um formato diferente, né, que era o que a gente fazia quando tinha uma proposta de escrita. Então, vocês vão acabar estranhando também um pouquinho, né, essa sequência, essa relação, mas aí a gente vai tirando de letra em relação a isso, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu vou ler um aqui, galera, de vocês, mais uma redação sem falar o nome, né? Não se preocupem, eu não vou colocar em evidência o nome, mas aí eu vou estar lendo aqui um processo, tá? Para a gente estar enquadrado dentro desse processo, dentro desse movimento que foi a questão do texto de casa. Quando se falou de influenciadores na era digital, foi muito confuso para vocês? Era um conhecimento que vocês já tinham, de certa forma, um domínio? Ou não? Vocês tiveram... Foi um tema que teve que se ter uma pesquisa mais elaborada? Não, não foi confuso, né? Mais ou menos. Mas esse mais ou menos é justamente pelo simples fato de que o que fazer em relação a essa informação, seria isso? Nos textos motivadores, né? Beleza. Sem problema, no texto motivador você pode se basear mesmo, né? Agora sim, quando eu vejo essa questão, por exemplo, de uma temática como essa, uma temática bem ampla, né? Eu acredito que é bem complexo, certo? Sem problema, Letícia, viu? Eu acredito que é bem complexo toda uma relação que se pode estabelecer com esse tema, né, dos influenciadores na área digital. Por que que é bem complexo? Justamente porque eu vou estar diante de vários tipos de processos de influenciadores, né? Então, se a gente for verificar, a gente vai ter influenciador desde questões ideológicas até questões musicais, né? Por exemplo, tem influenciadora que, e eu não estou criticando, tá? Eu gostaria de deixar isso bem destacado. Tem influenciadora que o que ela faz durante a sua rotina é justamente, né, dançar para as câmeras, né? E aí tem influenciadora, por exemplo, que já é mais uma influenciadora ideológica, né? Que ela vai estar aí, vamos dizer assim, defendendo alguma ideia, alguma causa, né? Então tem essas diferenças, né? Então a gente podia Opa. Então a gente podia entrar nesse embate, né? Podia entrar nesse embate de, por exemplo, realmente qual seria um papel social de um influencer, né? E essas coisas do tipo. Então assim, eu vou pedir permissão a vocês para a gente tá lendo aqui tá? Para iniciar. E eu vou ler aqui de forma secreta, sem dizer que é o nome, mas aqui foi uma redação muito boa, né? Apesar de que a pessoa me disse que não deu uma bagunçada na cabeça dela, mas foi bem legal. Então vamos lá. Vou começar aqui com uma. Como o próprio nome diz, os influenciadores digitais, a partir de suas redes sociais, como Instagram, Twitter, TikTok, entre outros aplicativos, produzem conteúdos para quem veja, seja influenciado a fazer tal ato, como comprar um produto de cabelo ou baixar um jogo. Porém, tem vezes que essa influência é negativa, principalmente com os jovens que acompanham os influenciadores. De acordo com os dados trazidos pelo estudo Brasil e os influenciadores digitais do Ibope Inteligência, 50% dos internautas brasileiros têm costume de comprar algo por indicação de influenciadores e 35% já visitaram algum lugar indicado por eles. O marketing acaba influenciando muito as pessoas, o que leva a um consumo muito grande de produtos devido a essas propagandas por meio de influenciadores digitais. De acordo com um estudo feito pela IOPix, especialista no mercado de criadores de conteúdo, 64% dos jovens de 18 a 34 anos já usaram influenciadores digitais como uma fonte para conhecer uma marca ou produto. Uma pesquisa realizada no início de agosto pelo Instituto QualisBest, em parceria com a Spark, apontou que cerca de 76% dos usuários de internet no Brasil já consumiram produtos ou serviços após a indicação de influenciadores digitais. A pesquisa apontou que a plataforma é a mais usada pelos seguidores, ao lado do YouTube, para acompanhar influenciadores digitais. O papel dos influenciadores digitais é muito grande
e consegue alcançar um público de grande quantidade, para não gerar uma grande quantidade de consumo, para gerar uma grande quantidade de consumo, que pode se tornar um vício. Poderiam se aplicar medidas para que tenha um certo limite de propagandas para esse vício, para que esse vício diminua, na verdade, né? Olha só, eu tenho um texto aqui, né, que foi um texto de vocês, né? Dentro do que vocês fizeram, foi um que eu destaquei aqui para trazer, por exemplo, que ele vai abordar muito bem a questão dos influenciadores. Vocês perceberam aí o quanto a introdução ela deixou tudo muito evidente, né? A questão de apresentar quem são essas mídias, né? Quem são essas mídias que acabam tendo esse processo, né, satisfatório, viável. Conseguiram captar essa situação? Eu acho que eu vou colocar aqui na tela para a gente, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Vale muito a pena a gente contemplar esse texto. Deixa eu só tirar aqui o nome da pessoa, tá? Vocês também, por exemplo, dentro dessa proposta, vocês concordam que essas mídias elas acabam tomando esse papel, que é um papel negativo em relação ao impacto, né? Por exemplo, tem alguns jargões, né? Até que eles pegam, não sei se vocês perceberam, mas teve um períodozinho da final da Champions League, né? Que tinha um jargão que pegava muito, né? Todo mundo falava, né? No Twitter, no Instagram, e aí era nessas grandes mídias, né? Que era lá, aquela fala lá que relacionava-se ao Neymar, né? O jogador, que era o pai tá on. Então, jargões, maneiras, né? Maneiras de agir, né? Maneiras de consumir, eles acabam sendo... Vocês lembram disso, né? Até teve uma... Eu lembro que na época teve uma campanha. Teve uma campanha que algumas mulheres que elas não gostam muito do Neymar, né, justamente por causa daquela certa rivalidade que ele tem no Brasil com a Bruna Marquezine, e eles levam tudo para um lado de machismo e feminismo, né? Então, surgiu uma campanha contrária, né, ao cara por causa disso. Então, até quando, né? Até que ponto? Exatamente, é correto. Então, até que ponto as pessoas elas acabam sendo, né, influenciadoras, né, desse processo? Se a gente for olhar pela essa perspectiva, galera, a gente vai perceber até a questão de influenciadores, né, dentro da camada infantil, né? Lembra que surgiu no YouTube muitas situações negativas em relação a invasores que invadiam algum tipo de desenho infantil, né? Ou então até mesmo traziam mensagens para as crianças, né, se suicidarem ou coisa do tipo. Vocês lembram que um tempo desse atrás estava tendo uma grande onda, né? E aí as pessoas, né, cuidado com o que essas crianças estão assistindo no YouTube, né? Então, quando se fala de uma influência ela pode, né, partir de algo muito positivo a algo muito negativo, né? Então, foi esse processo de abordagem que nós tivemos, né, inicialmente aqui dentro dessa temática. Aí eu vou aqui espelhar o texto, deixa eu olhar se não tem nome, então não se preocupe, tá? Não precisa ficar envergonhada ou envergonhado a pessoa que produziu. Bom, você está espelhando aí. Vou só aproximar um pouquinho mais. Gente, nós tivemos aqui uma introdução excelente, ó, né? Essa introdução foi uma introdução por definição, né? É uma introdução que eu particularmente gosto muito, e a gente vai abordar até na nossa aula de hoje, né? Dentro da nossa construção textual de hoje, nós vamos partir por essa situação que é a definição, na definição temática, né? Então, aqui o escritor, a escritora fez uma definição delimitando as redes sociais, né, que ocorrem esse maior impacto, né, ó, aqui, ó, segunda linha. Ainda deixa em aberto outros apps que também podem surgir nesse processo, né? E aí aborda
firmemente qual é a influência, né? A influência de comprar, de baixar. É engraçado que a gente fala muito do consumismo, né? Da compra, mas também essa questão de baixar algo que pode ser gratuito, essa questão ideológica, que pode ser também algo que é um material gratuito, também está dentro dessa questão da influência. Por exemplo, a gente vai ter eleições. Daqui a pouquinho as pessoas elas vão usar essas mídias sociais para poder vender as suas ideias, né? E aí cada um vai vender a ideia de acordo com aquilo que acredita ou até mesmo de acordo com aquilo que, né, acaba desempenhando, né? Então, assim, eu vou estar ganhando algum valor específico para servir a determinada ideologia, a determinada pessoa, né? Então, beleza, essa tradução aqui foi perfeita. Aí no segundo parágrafo, ó, o segundo parágrafo trouxe dados, e aí, beleza, os dados com a fonte do Ibope, ó, da pesquisa deixando muito claro qual é o processo, né? E aí bate no ponto-chave que é o marketing. Aí no terceiro parágrafo eu tive mais um reforço, né? Mais um reforço de outro estudo, né? De um especialista. Então, assim, aqui eu tive um texto que começa com uma definição. Depois da definição, ele apresenta dois parágrafos, que são dois parágrafos que trazem, né, dados comprovados e também, né, uma pequena fala de especialistas, certo? Talvez o que a gente poderia só pontuar nesse texto que foi muito, muito, muito bom, era só a conclusão, né? A conclusão ela ainda ficou um pouquinho aberta. Ó. E aí eu quero a opinião de vocês agora, tá? Lá na conclusão sai o seguinte, ó, o papel dos influenciadores digitais é muito grande e consegue alcançar um público de grande quantidade, para não gerar uma grande quantidade de consumo, que pode se tornar um vício. Poderia se aplicar medidas para que tenha um certo limite de propagandas para que esse vício diminua. O que é que vocês, na opinião de vocês, conseguem sentir? O que poderia, por exemplo, melhorar nessa conclusão? Na conclusão, exatamente. Tem algum ponto específico que vocês diriam que, professor, eu acho que isso. Ou não? Ou vocês não conseguem ver nenhum ponto específico? Para você tá legal, então, não mudaria nada. Eu só acho que deveria falar mais uma vez, entendeu? Tipo, não só uma proposta, entendeu? Mas uma proposta. Mais uma Tipo, proposta. as propagandas, poder falar outra coisa, entendeu? Beleza. Entendi. É uma boa ideia. Uma boa ideia ter mais um reforço, né? É como se você estivesse falando, o Arthur, que tivesse que desenvolver um pouco mais, né, a proposta, né? Dar um pouco mais de corpo para a proposta, mas como fazer, né? Essas medidas, né? Eu entendi o que você falou foi o seguinte, posso estar enganado, você pode me dizer aí ao longo da fala. Você está querendo dizer que essas medidas, né, que vão estabelecer um limite, elas poderiam ser mais desenvolvidas? Por exemplo, podia dizer quais medidas seriam essas, como é que elas seriam aplicadas, né? Se for nesse sentido que você está falando, eu super concordo, né? Então, assim, essas medidas, elas precisam mesmo ficarem evidentes, né? E dentro desse texto, para a gente tirar um 10, por exemplo, na redação do Enem, as medidas, além de ficarem evidentes, elas têm que serem estabelecidas. Como é que eu vou fazer? Então, isso é um papel realmente importante, né? Você foi muito assertivo, né? Agora, sim, aqui eu tive uma definição, né, do que é os influenciadores, né, o que eles fazem. Aí depois eu tive aqui dados no segundo e no terceiro parágrafo. Mas, assim, eu tive mais os impactos, né, das pessoas que recebem esse tipo de influência, né? Aí, quando eu tenho uma conclusão,
eu tenho o papel dos influenciadores. Na verdade, dentro do texto, eu não delimitei o papel exato, eu não trouxe assim de forma objetiva. O papel dos influenciadores é esse, né? Eu falei muito das influências que são conectadas, mas aí, até aí tudo bem, né? Agora, o que eu poderia dizer aqui, me falta meio que uma coisa, né? Citou aí uma maneira de ajudar, acho que tá legal. Beleza, Yasmin. Então, o que eu posso dizer aqui, por exemplo, Letícia, você que perguntou, né, o que poderia vir, é justamente como é que seria esse processo, né? Então, esse processo em relação aos influenciadores, a questão de uma lei, a questão das pessoas que recebem essa influência, da questão também das pessoas que precisam ser assistidas, né, que é o controle parental, né, ou seja, então, há uma necessidade do controle parental. Ou seja, hoje em dia a gente já não pode viver num mundo desconectado das ideias. Por exemplo, ainda mais quem tem filho, né? Porque acaba, se a gente não acompanha esse processo, a gente acaba meio que alheio a entender o que é que o filho está acompanhando, o que é que ele quer, o que é que ele gosta. Então, talvez aí também uma questão do controle parental, de entender esse processo também é bacana, né? Mas o pior é que a moda, ela meio que acaba alcançando todos os segmentos. Mas, no mais, é um texto excelente aqui. É um texto excelente. Excelente mesmo. Ok? Então, vamos passar adiante. Vamos passar adiante. Gente, bom dia para quem chegou ao longo da minha fala. Eu não acabei falando com você, tá? Eu sei que a Samara entrou. Bom dia, Samara. Bom dia, Maria Júlia. Teve mais pessoas que foram entrando ao longo e eu fui aceitando aqui, mas bom dia, Cibele. Mas bom dia, tá? Se sintam abraçados e bem-vindos, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Em relação a esse tema que foi abordado, que foi para casa, tem alguma pergunta, tem um questionamento? Eu queria saber assim, tem alguém que não conseguiu fazer porque não compreendeu o tema ou porque foi complexo? Ou não? Não? Todo mundo que está aqui conseguiu. Se não entregou foi porque não anexou, ou então porque ainda não organizou, né, o texto. Pronto. Então, se vocês tiverem alguma situação, podem perguntar, tá? Professor, ainda não fiz por causa disso, 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 né? Então, fica livre, pergunta aí pelo chat, né? Pelo microfone ou pelo comentário particular, avisa lá que fez um comentário lá para me dar uma olhada, né, que eu vou atrás de investigar onde é que você colocou o seu comentário, tá bom? Fica à vontade mesmo. Agora sim, ele é muito bom, Yasmin, mas eu também acredito que ele tem aí uma pedra no meio do caminho também, né? Porque dependendo de como você vai fazer essa abordagem, né? Você pode acabar se complicando. Você vai ter uma situação que vai gerar uma complicação, uma dúvida, né? Porque como é um tema que parece que tem muito o que falar, ou então às vezes parece que não tem muito o que falar, vai ter essa dualidade, a gente acaba se embananando um pouco. Não sei se você vai concordar, mas, por exemplo, pode ser que tenha alguém que não consiga entender esse lance do influenciador, ou então pode ser que tenha alguém que possa até mesmo, sabe fazer o quê? Acabar generalizando, né? Generalizando por exemplo, ter toda uma ideologia por trás disso, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que não gostam de influenciadores como, por exemplo, o Whindersson Nunes, né? Não sei nem se eu estou falando o nome correto do cara, mas o Whindersson Nunes, por exemplo, que ele é um comediante, ele é um influenciador também, né? Que meio que tem uma galera que gosta dele, né? Tanto é que a vida pessoal dele, né? É uma vida que gera comentários, né? Lembra, agora há pouco nós tivemos uma polêmica em relação à vida pessoal dele, amorosa, né? Então, assim, todo mundo, usando a expressão popular, meteu o bedelho, né? Todo mundo falava o que queria, o que achava e tudo mais. Não, por ser uma pessoa pública, né? Ele acaba passando por isso. Então, assim, né? N teorias foram levantadas em relação a se ele levou o pé na bunda, ou se ele que deu o pé na bunda, se ele
levou o chifre ou se não levou, né? Então todo mundo teorizou isso, né? Brincou, e aí ele teve um posicionamento segundo o que ele é, né? Uma pessoa que traz comédia, uma pessoa divertida, mas será que esse posicionamento é um posicionamento de vida dele, né? Então será que... Então tudo isso acaba mexendo com as pessoas, essa questão de aceitar uma influência, né? Então achar que o cara é polêmico, achar que o cara é meio sem noção. Da mesma forma como tem pessoas que, se você for acompanhar nas mídias sociais, as pessoas criticam muito aquelas mulheres que elas simplesmente têm as suas redes sociais para dançar. Por que você fala tanto nisso, professor? Porque ainda há um machismo tão grande em relação a isso, né? Ainda há um controle tão grande em relação ao que você quer que a mulher faça ou não, né? Em relação à roupa que ela deve vestir, né? Então, exatamente. Então, as pessoas preferem reconhecer a vida pessoal dele que fica exposta, né, do que o bom trabalho que ele faz, né, em relação à comédia, que também pode ter pessoas aqui que não vão concordar. É normal. A gente segue por linhas diferentes. Beleza, então vamos lá prosseguir. Galera, a gente vai abordar o texto de hoje. Eu já peço que vocês possam estar com caneta, lápis, uma folha, o caderno, o que for mais viável para vocês, para a gente iniciar, tá? Eu vou apresentar o nosso tema e a gente vai discutir um tema e vamos começar a nortear. Pode pegar, Luísa, que dá tempo. Vamos nortear as ideias em cima do tema. Eu vou dizer qual tipo de introdução vocês vão produzir. A gente vai se ajudando. Aí eu vou ter 3 locais para interagir com vocês. Primeiro local pode ser o chat. Segundo local pode ser o microfone também. Terceiro local pode ser na agenda de hoje, tá certo? Na agenda de hoje também é possível a gente ter esse processo de interação, certo? Então, vai ser esses 3 locais que nós vamos direcionar essa situação. Aí eu gostaria também só de falar, relembrar uma coisa, já que a gente já está no caminhar da aula e já entrou em um número grande de pessoas, tá? Não, na agenda, o Arthur, você pode fazer o seguinte, ó. Na agenda, você pode mandar naqueles comentários particulares, né? Quando você entra lá na agenda para meio que entregar um trabalho, aí você pode fazer um comentário. Então, você pode mandar a sua introdução por lá. Só que hoje eu vou tentar ser um pouco mais... não é chato a palavra, né? Porque chato eu já sou. Eu vou tentar ser um pouco mais exigente, né? Querer que a ideia seja certa. Paulo, Pode falar. o que foi que o senhor estava falando, hein? Que eu não vi, que eu fui pegar o caderno e o livro. Pronto, eu falei, Luísa, que a gente vai ter três canais de interação. Ou no chat, ou no microfone, ou lá no comentário particular da agenda de hoje, certo? Eu vou direcionar a produção, vocês vão me mandar, daquele jeito que a gente já tentou fazer, pelo menos uma introdução, só que a gente vai tentar montar um texto mesmo, todo. E aí, eu estou dizendo aqui que eu vou ser só um pouco mais exigente, né? Se não ficou legal a conexão, vai refazer realmente, assim como eu já era, né? Mais chato que eu era no tempo do presencial. Entendi. Aí o tema da redação tá lá na agenda. Tá, mas eu vou falar sobre ele agora, tá? Eu vou abordar ele agora. Tá bom. Pronto, Cláudio Igor, eu vou apresentar o tema para vocês e a gente vai fazer um laboratório de escrita. Eu vou dizer como é que vocês têm que fazer, né? O que é que deve conter em cada elemento. Então, a gente vai por parte. Não pode haver aquela pessoa que vai fazer todo o texto, nem fala para mim mais nada, esquece que eu estou aqui, faz todo o texto e aí me manda para se livrar. Porque aí, se estiver errado, você vai ter que refazer todo o texto, porque eu vou direcionar cada parte. Então, vai ser mais ou menos isso. Então, bora lá iniciar. Eu gostaria de lembrar também, galera, que até a Letícia me falou no começo, mas eu já sabia disso, né? Que eu recebi um comunicado, né? Da coordenação em relação à turma do 8º, né? Em relação às câmeras, tá? Então, eu não estou dizendo aqui, não é meu papel aqui de dizer que obrigatoriamente vocês precisam, né? Tá aparecendo, mas o comunicado que eu recebi me direcionava a lembrá-los disso, né? E caso não, aí eu gostaria de falar que eu vou repassar o relatório, né, para a coordenação da não aquisição, né?
Eu não quero entrar em detalhes porque eu não sei exatamente o detalhe da situação, mas só relembrando, tá? Só relembrando que eu já estou ciente também, viu? Então, não, eu tô tranquilo, mas eu vou passar porque, tipo, aqui, se eu não passar as coisas que ocorrem, quem se dá mal sou eu, né? Então é aquela coisa, né? Então a gente está dentro da aula gravada, não dá para a gente fingir que as coisas não aconteceram, né? Então tá gravada, eu não posso ser duas palavras e nem gosto, né? Chegar e dizer assim, não, deu tudo certo, viu? Aí vai lá na aula gravada e não é verdade. Então, assim, certo? Então eu só estou passando esse aviso para vocês porque eu já recebi o comunicado, inclusive, e a Ana Letícia até me falou que também recebeu. Então, gostaria só de deixar isso bem claro, porque aí eu vou ter que, né, quando vão me perguntar, estou na escola, aí eu vou, né, vou passar a informação, viu? Danilo, a Aline já falou que é pra tu ficar no celular, ou então entra no 2. Não tem desculpa. Pronto. Então, pronto, eu já dei o aviso, estou isento da situação, aí vocês, né, verificam com a linha aí. O É meu também tá carregando, que eu acordei, tava 70%, já tá 10%, que esse Meet come demais bateria, eu fico louca. Galera, a gente vai falar sobre utopias, certo? Utopias são indispensáveis, inúteis ou nocivas, né? Então, o nosso tema é um tema que de cara ele assusta. Utopias. Utopia. Quem é que sabe? Você sabe o que seria essa utopia, por exemplo? O que seria uma utopia? Quem é que sabe dizer aí, valendo um pontão? Eu diria que seria um lugar calmo para todas as pessoas. Não sei dizer exatamente. Um lugar calmo para todas as pessoas. Na verdade, essa palavra, essa palavra utopia, ela vem realmente dessa questão de um lugar mesmo. Você falou correto, um lugar, um topo, né? Um lugar ideal, né? Então essa palavra utopia, ela vem dessa ideia mesmo, né? De um lugar calmo, né? Um lugar ideal, né? Um lugar dentro da situação imaginária, né? Então, quando a gente fala de utopia, eu estou falando de uma ideia, ó, um lugar, um estado ideal, né? De completa felicidade. Muito bem, Letícia, corretíssimo, né? Então, a utopia, ela é isso. Socialmente falando, quando eu estou falando de utopia, eu estou falando até de uma situação em que as pessoas, né, na verdade, as pessoas, elas idealizam, né, algo que é algo romântico, algo fantástico. O que é isso? Algo romântico é o romance? Não. Por exemplo, é quando você idealiza na sociedade algo que é quase irreal de acontecer, né? Por exemplo, falar que todas as pessoas serão pessoas corretas, né? Quando você genuinamente quer fazer algo em que as pessoas elas têm que usar a sua completa consciência. Então é algo utópico, né? É algo utópico pensar que se você deixar o seu celular no banco da praça, você vai voltar mais tarde e ele vai estar lá, porque as pessoas são pessoas corretas. Então a utopia, né, ela acaba. Gente, vocês estão falando aí, eu estou olhando, mas eu não estou nem entrando nesse processo não, porque, né, assim, não é meu local de fazer isso aí. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu sou uma pessoa eu sou muito prático, né? Então, assim, se a galera participar da aula, amei, né? Se a galera não participar, eu vou levando, vou tentando cutucar também, né? Então, assim, eu não sou muito de situações mais extremas, não, mas só tô passando um recado, entendeu? Pode falar, Lara. É que eu posso ligar a câmera só depois, porque eu vou. Tudo bem, sem tranquilidade, entendeu? Eu gostaria até que vocês entendessem aí que isso aqui não é uma fala do Paulo, tá? Viu? Por favor, não fiquem chateados ou em conflitos aí, tá? Até mesmo porque a gente está já esse tempo todo e durante esse tempo todo eu nunca
tive essa fala de, né, obrigá-lo a falar ou a aparecer, viu? Fique tranquilo, tá? Não sei o que eu vou fazer pro celular ficar em pé, deixa eu me ver, porque ele tá carregando. Deus é mais que susto. Para com isso, macho. Eu sei Paulo, como é. Eu sei como é. Fala. Paulo, quando o senhor disse, quando você perguntou que era utopia, por algum Uhum. motivo eu comecei a pensar nos aspectos de Zootopia, o filme. Os Mas utopias. mas agora que eu lembrei que se lá tem policial, porque lá não é calmo. É verdade. O nosso tema, ele vai abordar essa seguinte temática. Ó. Utopias são indispensáveis, inúteis ou nocivas? O que é que vocês acham? As utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas? Quando eu falo de nocivas, é algo que faz mal, né? Como um veneno. Utopias são indispensáveis, inúteis, depende. Eu vou deixar você desenvolver a fala, tá, Letícia? Você vai digitar. Depende. Depende. Não sei, não acho que seja Dispensáveis. Não é totalmente indispensável. Assim, porque eu sei que é chato, mas por que vocês acham que, por exemplo, não é indispensável? porque eu acho que fica melhor a redação, dá para você imaginar melhor o cenário que está se passando nela. A relação entre os indivíduos. Estou entendendo. A minha posição de fala, ela fica muito no que a Sofia falou aqui, né? Entre dispensável e nocivas, né? Por quê? Indispensável porque acaba que na sociedade a gente tem que sonhar, né? Sonhar com um local perfeito, né? Sonhar com coisas que vão mudar, que podem mudar, coisas que são mirabolantes, malucas, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado com esse sonho, né? Porque esse sonho ele pode se tornar um sonho nocivo. O que seria esse sonho nocivo? É quando as pessoas elas querem empurrar isso à força, elas querem te moldar, elas querem que você seja daquela forma, daquele jeito, né? Que vocês engulam esse processo, né? Então eu entendo quando a Sofia Ferreira fala isso é muito carregado, Sofia Ferreira, de instituições, né? Por exemplo, às vezes, eu tô falando às vezes, tá bom? Escuta bem, às vezes. Às vezes, por exemplo, uma instituição é a igreja. Né? Às vezes, a igreja ela é uma instituição que ela quer, de forma taxativa, te fazer praticar algo. Por exemplo, tem algumas religiões que elas dizem o seguinte, ó, você não pode escutar música sem ser da igreja. É música do mundo, né? Isso vai te corromper, isso é nocivo, não é assim? Então, tipo assim, você não pode pensar a maldade, mas a nossa mente, ela não tem como uma hora não estar chateada com algo ou alguém, não é? Todo mundo já passou por uma prática de passar a maldade na sua mente, né? Sabe aquela pessoa que fez uma coisa ruim com você mata ela na sua mente, né? Você arquiteta todo o plano, né? Ou então você fica com raiva, ou então você é aquela pessoa que fica com raiva do outro e aí já planeja como é que você vai, né? Se essa pessoa vier, Meu chapa. vou fazer assim, né? Já planeja toda a luta, né? Todo o embate. Você já tem a discussão na sua mente, né? Então, ó, sei de nada. Finalmente um planeta digno. Então a gente acaba tendo alguns processos que não são viáveis. Beleza, então bora lá. Então a gente vai trabalhar sobre as utopias, tá certo? As utopias, elas estão presentes aonde? Em camadas ideológicas como o segmento da igreja, na questão da política. A gente também vai ter a questão da utopia em relação ao meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente, né? A efetividade do meio ambiente é uma ideia utópica, né? De que as coisas vão voltar a ser como era antes, que o ser humano ele vai preservar, né? Que as coisas vão ficar numa realidade potencial, né? Então isso é algo utópico, né? Por exemplo, na sociedade. E aí eu vou ler um trecho aqui, dois trechos, eu vou até espelhar para vocês, tá? Esses dois trechos. Quando eu espelhar aqui, gente, não se assuste não, que vocês vão se ver aí, tá? Eu vou mudar a rapidez. Quando eu me vejo, eu me assusto também, todo dia, viu? Por isso que eu não tenho nem espelho em casa, para não
Me assustar todo dia. Ó, eu vou colocar aqui 2 trechos que nós vamos ler antes da nossa construção textual, já vai iniciar, tá? O primeiro é um do Drummond. O primeiro é um do Drummond. E o outro é um que dá um arremate final da utopia. Vamos lá. Diz o seguinte: cidade prevista. Irmãos, cantai esse mundo que não verei, mas virá. Um dia dentro em 1000 anos, talvez mais. Não tenho pressa. Um mundo, enfim, ordenado, uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos, uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro, um jeito só de viver. Mas desse jeito, a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Uma cidade sem portas, de casas sem armadilha, um país de riso e glória, como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vossa ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo homem. Então, gente, a utopia, ela é um projeto, né? Ela é um projeto em que o ser humano, ele quer chegar a esse campo, né, de desejo, esse campo de descoberta, esse campo que é um campo de unidade, de bem-estar, onde todos estão bem, né? Tem sim também, Cláudio, né? Dentro dessa situação utópica tem esse lance aí, né? De ter também os animais, o meio ambiente, né? O habitat natural, tá correto, viu? É aquela coisa, vocês se conseguem. Vou fazer fala, desculpa. A utopia se limita apenas para um lugar que seja uma realidade totalmente alternativa, ou pode ser também algo como, sei lá, apenas um lugar de conforto a você, não tanto alternativo, mas sim conforto seu. Só botar no mute, rapidez. Só um instantinho, gente, por favor. Ó, o que vocês falaram tá correto, né? Esse lance alternativo não é o pior que não é turbulento, não. Não é turbulento, não. Vocês já assistiram um filme que é Elísio? Acho que eu falei uma vez com vocês esse filme. Já viram esse filme, Elísio? Nunca viram? Mas vocês já viram o Wall-E? O Wall-E vocês já viram, do robozinho? Já. Esse é clássico. O clássicozão da Disney, não o robozinho, o Wall-E, que a galera tá, tipo, fora do planeta Terra, porque o planeta Terra tá devastado. Barbie, a Princesa e a Utopia. Verdade, tem vários desse tipo, mas o fato é que a utopia, ela pega mesmo essa ideia alternativa. Ó, gente, os Estados Unidos é o país que mais vende a questão da utopia. Por quê? Porque eles já são tão pragmáticos com a atitude deles em relação ao meio ambiente e ao mundo, que eles acreditam que vai precisar de uma reformulação futura. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que vende a ideia de que, por exemplo, a Terra ela vai se tornar um local no futuro inabitável, né? Um local em que a natureza ela vai morrer, que o homem ele vai ter danificado em todos os níveis e que a gente vai precisar ir para outro canto, né? Que é justamente o Elísio, que é esse filme, né? O Elísio é um outro planeta que a galera da Terra vai morar. Agora tem um lance. Esse novo planeta que a galera vai morar é justamente só vai quem tem dinheiro, quem tem grana para pagar, né? Para ir morar nesse planeta. Então, a galera que não tem grana continua na Terra, passando mal, né? Vivendo numa situação desesperadora, né? Com o meio ambiente altamente poluído, né? Podendo morrer a qualquer ponto em relação a isso. Então, essa questão das realidades paralelas, isso é uma versão utópica. Quer mais a religião? Se a gente for para a religião, por exemplo, que também prega muito algumas utopias, por exemplo, tem religião que vai pregar que só essa religião é que salva. Estou mentindo?
E eu não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, não. Estou colocando uma ideia. Então, tipo, se você for de outra, eu sou católico, eu não vou para o céu porque eu sou católico, eu não vou para o céu porque eu sou protestante, e bababá. Então, tá vendo? Isso são questões que partem mais para uma questão utópica, né? Então, a gente acaba limitando as coisas. Beleza? Alguma dúvida ainda em relação a isso? Já deu para dar uma viagem? Já deu para dar uma viagem? Galera, o que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês, mesmo com esse sono aí, que é normal, né? Mesmo com essa galera aí que tá motivada, né? Eu quero que vocês façam uma introdução de definição, tá? A nossa introdução vai ser uma introdução de definição, tá bom? O que é isso, professor? Eu vou fazer uma introdução definindo em terceira pessoa, segundo o que eu penso, o que é a utopia. Certo? Então, você vai definir a utopia em 3 linhas mínimas, tá? Segundo o que você pensa, na terceira pessoa, ok? E aí você pode partir para o que você acha, você pode puxar para o gancho que você quer. Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da Sofia Ferreira, que eu gostei muito, né? Às vezes eu sou meio termo, as pessoas ficam me criticando, né? Rapaz, sai de cima, né? Sai da metade da ponte, né? Vencer do mal, vencer do bem, né? Então, assim, eu não acredito que a gente precisa ser só do bem ou só do mal, né? A gente tem que flutuar. Nesse aí, eu acho que é que nem a Sofia falou, é meio termo, exatamente como ela disse. Eu acho que nem tem como ser só um e nem tem como ser só outro, uma coisa assim que seja dispensável, mas que não tem tanta necessidade em todas as relações. Concordo com você. Eu até já falei 2 vezes que eu concordo com o potencial que a Sofia colocou. Mas vai ter pessoas que não gostam de meio termo, né? O é sim ou é não, né? Então, não se sinta obrigado a ser meio termo, tá bom? Você pode partir da ideologia que você quiser. Por exemplo, você pode simplesmente definir a utopia e trazer para o seu peixe, né? Acreditar que infelizmente ela é meio termo e você prefere que ela seja outra coisa, então você tem que trazer para o seu gancho, né? O seu gancho de ideologia, até mesmo lembrando que esse texto é um texto ideológico, né, gente? Um texto ideológico, então a gente acaba meio que trazendo as nossas verdades. Quando eu falo meu peixe, eu estou falando do que eu quero, né? Do que eu penso, socialmente falando. Ou vai dizer que vocês nunca foram aquelas pessoas que falaram assim, ó, se todo mundo fosse que nem eu, o mundo seria tão melhor? Vai dizer que não. Nunca ninguém falou isso. Porque você, às vezes, se acha uma pessoa correta, uma pessoa do bem. Né? Eu não sou do High School Musical. O Danilo não, ó. O Danilo ele não acredita nessa ideia. Eu não vou mentir, eu já pensei Não, nisso. ia ser péssimo se todo mundo fosse que nem eu. Pois eu já pensei nessa possibilidade. Nossa. A Sofia Oliveira não pensou. Amor próprio, né? Verdade. Eu já pensei isso e muito. Eu sei como é. João, você chegou agora, João, bom dia. João, deixa eu te falar, eu fui avisado, tá, João? Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos, João, iniciando, na verdade, né? Uma dissertação assistida, né? Como é que é isso, João? Lá na nossa agenda tem um tema. Eu vou pedir licença a vocês para dar uma atualizada no João, tá? Lá na nossa agenda, João, tem um tema que é chamado utopia, né? Utopias são indispensáveis, inúteis ou nocivas, né? E aí deixa eu te relembrar ou te abrir a memória do que seriam essas utopias. Essas utopias, João, seria justamente a questão de ideias que podem ser fantasiosas em relação à vida, ao mundo, né? São ideias que vão estar além do mundo real, né? Então,
você vai ter aí que fazer uma introdução definindo as utopias, ideias utópicas, né, que fogem da realidade, que às vezes são sonhos muito românticos. E aí você vai definir como algo que é positivo, algo que é mais ou menos positivo, algo que é negativo para a sociedade. Então você vai verificar isso. Reni, eu não sei se Oi. quando eu for pro Classroom fazer, vai desligar a câmera, porque às vezes desliga Vai, assim. vai desligar sim. Não, tudo bem, viu? Quando você for, vai sim, com certeza. Pois é, Só Paulo, eu também vou fazer isso, porque eu vou mandar nos comentários particulares. sem problema, viu, Sofia? Vou até lá para os comentários para. Paulo, Pode falar, Yasmin. É só a introdução, viu? E aí ela vai ter um caráter aí de 3. aí depois da introdução, se o senhor aprovar, continua, é? Gostei, viu? É isso aí, se eu aprovar, né? Besta. Bastão do poder. Só a introdução, viu? Quantas linhas, Paulo? Ó, eu tô exigindo aí 3 linhas mínimas, tá? Mas também não quero que passe de 5, não. Tá bom. Paulo, é pra fazer o quê mesmo, hein? Porque eu fui no banheiro. Certo. É para você fazer a introdução do texto Utopia que a gente discutiu aqui, né? Então você vai fazer uma introdução por definição, tá? Então você vai definir o tema segundo aquilo que você acredita, né? E aí em relação ao meu termo ou não, tá bom? Então você vai estar construindo se é algo nocivo, né? Se é algo que é indispensável, né? Precisa se ter. Então é isso. Você vai fazer no Word, é? Não, nossa, tá bom, pode mandar, relaxa. Não se preocupa com esse número, não. Acho que 3 linhas mínimas é tranquilo, você vai ver. Acho que no computador umas 2 linhas já dá as suas 3 linhas aí. Ok, pode mandar, viu? Pode, Marcos, pode fazer no Word, sim. Tá achando não, né? Rapaz, começa a preparar essa caneta.
Eu também, viu? Você ouviu aí? Imagine eu aqui no presencialmente que a porta bateu aqui, que faz. Partiu um infarte. Gente, tô na nossa sala, ó. Mas ela é tão vazia sem a gente, todo mundo. É porque é nessa hora do dever, né, que fica a bagunça, entendeu? Como é o nome desse aí? É Zootopia? Como é? Utopia. Ah. Que é naquela hora do dever, Claudio, que fica a bagunça, né? A conversa, que aí eu fico tentando a galera fazer o dever, né? Pois é, viu? Pode colocar isso como título? Não precisa de título, não. Ah, tá bom. Precisa não, viu? Certo, Samara, sem problema, viu? Ranier, Oi. pode-se dizer que Utopia é um lugar equilibrado, assim? Pode ser. Esse lugar, até, Arthur, ele pode ser um lugar metafórico, né? Pode ser uma questão ideológica, ou pode ser uma questão mais física, né? Você pode partir da utopia das pessoas conviverem sem paz e violência, por exemplo, ou como você pode partir da utopia de uma sociedade perfeita, estruturalmente, né? Certo. Esses dois sentidos. Paulo, Oi. era para você explicar a utopia, né? Explicar, exatamente. Eu já sei por onde é que eu monto. Ou você pode falar por aqui, se você preferir. Você pode também mandar no chat ou pode mandar na agenda. Qualquer um desses. Como é que... Ah, na agenda, né? Na Tá agenda bom, de vou hoje, mandar. na de É hoje, porque tá? Aí tá, manda no eu escrevi privado. pelo papel. Dá pra mandar, né? Pode sim. Tá. Aí, Sofia, foi na agenda de hoje, foi? Só nos comentários. Desculpa. Só nos comentários, tá bom, Cláudio Igor. Vou lá olhar. Pronto, Samara. Samara, eu acho, ó, poderia fazer um pequeno ajuste, ó. Você faltou só no iniciozinho falar o que seria a utopia, né? Então, por exemplo, você poderia iniciar o seguinte, ó. A utopia é a busca, né, de um local
perfeito, ou até mesmo de conviver dentro de uma sociedade perfeita, que se torna algo impossível de acontecer. Por exemplo, uma cidade que a felicidade tem que ser harmoniosa entre o cidadão. Então falta só uma definiçãozinha básica lá no início, entendeu? Mas o restante eu gostei muito. Deixa eu olhar aqui, galera. Tô indo para a agenda agora olhar, tá? Eu tô achando que eu fiz errado, mas olha aí, eu acabei de ver. Certo, vou olhar agora. Pois Eu o acho que meu eu fiz ficou o que não que era nem o pra da fazer. Samara, que eu não fiz no comecinho isso aí que o senhor pediu, mas eu vou mandar já. Tá. Beleza, Letícia? Tá correto, viu? Fez a definição. Agora sim, nessa sua introdução, né, você buscou o equilíbrio, né? Você falou que tem coisas que são favoráveis, Letícia Oliveira, perdão. Você falou que tem coisas favoráveis, Letícia Oliveira, e algumas coisas que também são nocivas, né? Então, você vai ter que deixar isso evidente, né, no seu desenvolvimento. Eu vou já falar do desenvolvimento, tá certo? Deixa eu só ver aqui o da galera. Deixa eu ver primeiro da Sofia Ferreira, que ela mandou primeiro, tá? Eu mandei, viu, Paulo? Tá, Acabei de enviar, Paulo. certo, já vou olhar. Sofia Ferreira ficou show, viu? Definiu, deixou como é que é o processo segundo a sua visão, né? Do ideal, né? Do que faz sentido, do que é seguro. Eu acredito que agora você vai ter que desenvolver, né, justamente. Eu já vou dar uns feedbacks para vocês continuarem, para não ficarem muito presos, tá? E você vai ter que desenvolver o primeiro parágrafo de introdução aí, que vai ter essa quantidade mínima aí de 5 linhas, tá, Sofia Onde eu Ferreira? posso mandar, Paulo? Pode ser aqui no chat ou na agenda, no comentário particular. Tá Aí, bom. Sofia Ferreira, você já pode falar, abordar o que é esse local que faz sentir bem e seguro, como é que isso ocorre, tá? Então, seria bem interessante essa construção. Deixa eu olhar aqui agora o da Letícia. Então, da Sofia já pode iniciar. O da Letícia Oliveira também, tá? Letícia Oliveira também pode prosseguir. Aí você pode abordar o primeiro parágrafo para falar do favorável e depois você fala do nocivo no terceiro parágrafo só. Tá? Paulo, enviei lá. Certo, eu tô aqui só no da Letícia, só um minutinho, tá? Olha aqui, a Letícia que ela mandou em anexo, Letícia, Luísa e a Laira. Quem é da Luana, né? O que o senhor falou com o meu nome, eu não escutei, não. Não, o seu eu tô lendo aqui, eu já te digo, tá? Um minutinho. Lara, também está liberado para fazer o restante, tá, Lara? Ficou muito bom a sua introdução, viu? Definição. Agora eu quero que você faça o próximo parágrafo, dando exemplos, tá, Lara? Dessa construção que você abordou. Paulo, Oi. Pode repetir, que eu não entendi. eu fiz o meu pelo caderno, mas eu não tô conseguindo enviar o anexo. Se você Posso quiser, escrever lá só no comentário particular o que eu escrevi no meu caderno? pode sim. Na verdade, Lara, eu disse que o seu tá legal, muito bom. Pode fazer já a continuação do segundo parágrafo, tá? E aí você vai fazer esse segundo parágrafo exemplificando sobre essa ideologia que você colocou, certo? Você vai abordar exemplos agora. Tipo, exemplos. Como assim, exemplo, tipo Por assim, de exemplo, ó, pessoa. deixa eu te dar uma luz, ó. Você botou assim, ó.
Utopia pode ser algo metafórico, pois remete a algo que nem sempre é real, como felicidade, paz, tranquilidades, ambas completas. Pois utopia é uma busca de vida perfeita, que não existe, ou se existir é algo muito difícil e quase sempre fantasioso. Agora você tem que mostrar quais são os exemplos de utopias, né, que as pessoas nutrem, né, na sociedade, por exemplo. O que é que as pessoas têm como algo que deveria ser algo completo, perfeito? Então você vai ter que abordar uma situação. Por exemplo, você pode abordar a questão da metade da laranja, que é uma utopia, né? O príncipe encantado, que as pessoas às vezes esperam um amor avassalador, igual dos filmes. Isso é um tipo de utopia. Você vai abordar alguma coisa que te satisfaça, obviamente, né? Dentro da sua construção, tá? Aí eu tô aqui da Ana Letícia agora. Pronto, Ana Letícia, está correta a sua introdução, viu? Agora eu queria. A sua introdução parece muito com a da Lara. Então, eu queria que você tivesse agora, que você continuasse esse processo fazendo exatamente uma exemplificação também. Eu mandei no chat, parece que bugou. Não, chegou aqui, eu já vou dar uma olhada, tá? Aí, Sofia Oliveira. Então, estou na Sofia Oliveira agora. Ei, Paulo, agora tem que fazer o quê? Pronto, agora você vai fazer um próximo parágrafo de exemplificação. Você vai citar um exemplo e vai desenvolver um exemplo de utopia, segundo a sua introdução. Certo? Sofia Oliveira, eu diria que você pode fazer agora o seguinte, ó. Você pode abordar, Sofia Oliveira, o que seriam esses pontos que são bons e perfeitos dentro de um mundo pacífico, né? Quais são as ideologias que as pessoas carregam? Pronto, Paulo, eu mandei. Certo. Olha agora. Estou no da Luísa agora, tá? Só estou indo lá, prometo. Pronto, Luísa. Agora eu acredito que você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer o seguinte, Luísa. Você possa falar agora sobre os pontos que são indispensáveis, dando exemplificações, e os pontos que são nocivos na sociedade. Chegou, viu, Danilo? Tá, ok, meu querido. Ei, São Paulo, 3 como é parágrafos. que fala? Pode falar, desculpa. Eu fui para outra. Como é, meu Deus, que é porque eu tô querendo, já tô fazendo aqui uma outra parte, aí eu queria saber sobre as pessoas que estão na redação, meu Deus, sem ser indivíduos, nem participantes, outra palavra que usa. Paulo, o senhor recebeu o meu? Sem ser, Intrusos? sem ser participantes, alheios, Os personagens, lembrei, tá bom. personagens, beleza. Ó, eu recebi aqui do Igor, né? Recebi do Danilo, recebi do Cláudio, Igor, do Arthur, da Annalise. Eu vou ler aqui, tá? Da Sofia, já li, da Gabriela, recebi, da Yasmin, da Cecília. Deixa eu ler aqui para liberar vocês. Rian, deixa eu ver, Rian. Ô, Paulo, quantas linhas? 3 linhazinhas suficiente. É. Mas se eu quiser colocar 3 ao lugar de 3 linhas, eu posso? Colocar o quê? 3 nesse negócio aí que eu não sei falar. Você não pediu pra colocar 3 linhas? Aham. Eu posso fazer 3, sendo pequena, uma linha só? Ou eu tenho que fazer uma só de 3 linhas? Pode, sim. Não tem problema não, viu? É possível sim. Pode Deixa tirar eu... minha dúvida. Posso? Pergunta. É para enviar cada parágrafo?
Ó, não vai, infelizmente, não vai dar para a gente fazer todo hoje, que eu estou vendo, mas pelo menos se vocês finalizarem esse segundo, já tá beleza, certo? Pode ser assim, a gente faz isso, finaliza o segundo e já fica beleza. Paulo, recebeu o meu? Deixa eu ver quem é que tá falando comigo. A Laira, recebi, viu? Já estou vendo o Eu, seu aqui. eu mandei nos comentários particulares ali. No Classroom. Uhum. Pronto, Laira. Agora você vai abordar através de um exemplo, né? Qual seria esse local ideal, né? Seria um exemplo de como seria esse local ideal, né? Segundo o que você começou a abordar, né? Seria um local de paz, em que as pessoas elas não cometem a guerra, pessoas que vivem uma sociedade sem violência. Qual seria essa situação? Quantas linhas, Paulo? Também estou dentro do 3 a 5, tá? Yasmin, mesma coisa, você partiu para uma ideia muito parecida com a da Luísa, né? Indispensáveis e nocivas. Agora você constrói um próximo parágrafo que deixe isso evidente. O que é indispensável, o que é nocivo, por exemplo. Tá certo, Yasmin? Estou no seu agora, Gabriela. Eu acho que só o finalzinho, Gabriela, assim, que essa utopia só não acontece por causa delas mesmas, é que ficou um pouquinho estranho. Só esse finalzinho, se puder tirar, essa é uma ideologia. Você podia concluir depois do ponto, né, Gabriela? Assim, ó, essa é uma ideologia utópica que as pessoas, né, construíram, né, o que as pessoas vivem, né? Finaliza, dá uma agitadinha só nesse finalzinho, tá bom? Eu vou olhar aqui, viu, Sofia Ferreira, só um instantinho. Eu vou olhar o seu, deixa eu só confirmar aqui o da Cecília. Pronto, Cecília, o seu também ficou uma ótima definição. O que você vai fazer agora é justamente mostrar como é que isso está dentro da sociedade, né? Então, de que maneira isso está dentro da sociedade. Então, você pode prosseguir mostrando isso, evidenciando isso, tá? Arthur, tá correto o seu, tá? Também? Tá correto, você pode partir para o próximo parágrafo de exemplificação. Cláudio Igor, eu acredito que só no finalzinho tu pode só agregar mais uma coisa. Você pode botar assim, ó. Essa pode ser a construção de um lugar utópico, né? Isso pode ser uma grande utopia. Só no finalzinho, no teu finalzinho, apresentar isso, ficaria muito bacana. Certo? No finalzinho, Cláudio. Danilo, você vai ter que dizer por que é um lugar, né, interessante e perigoso ao mesmo tempo, tá? Você vai dizer por que é um lugar interessante e perigoso. Marcos. Pronto, Marcos, você já fez o primeiro parágrafo dando essa questão aí, né, das ideologias, né, relacionadas a filmes, a religiões, né? E depois, né, você coloca que é um ótimo lugar, né? Agora, esse finalzinho, Marcos, tem que dar uma agitada nesse finalzinho aí, nesse segundo parágrafo, vamos dizer assim, que você botou, porque você nos ficou um pouco estranha a relação de, por exemplo, que a utopia é um ótimo lugar em relação
você poderia dizer o seguinte, ó, que seria uma utopia positiva, né? Pensar na preservação do meio ambiente, na questão animal. Então, seria isso. Você deveria dar essa alterada, tá? Eu tô com o teu na frente, Sofia, eu já vou, prometo. Ó, agora, Sofia, eu acho só que só esse finalzinho que você botou assim, não, porque a realidade não é perfeita e nunca vai ser. Agora, fica muito subjetivo. Não sei se você vai conseguir acompanhar isso, mas, ó, por que que não vai ser perfeito? Esse texto, ele precisa dessa clareza, ele não pode deixar subjetivo, não. Ela nunca vai ser perfeita justamente porque as pessoas, elas não são perfeitas, né? Então, precisa disso. Certo? Só esse ajustezinho final, Sofia Ferreira. O segundo parágrafo, Danilo, 3 a 5 linhas para mim tá beleza. Tô aqui já, Igor, viu? Tô aqui no teu Igor. Enviei, Paulo. Pronto, tô indo depois do Igor. Pronto, Igor, agora você pode fazer uma exemplificação, tá? Desse local ideal. O que é que a sociedade ela apresenta segundo o que você consegue perceber desse local ideal? Pronto, Samara, estou lendo aqui o seu. Perfeito o começo aqui, né? É algo impossível de acontecer, algo de um lugar cheio de flores, sem desmatamento, as pessoas vivem em total felicidade e harmonia, show de bola. Aí quando começa aqui o exemplo, aí você cita de novo as mesmas coisas, né? Então, você poderia trocar essas mesmas coisas, por exemplo, assim, exemplo disso é pensar em um meio ambiente sustentável, em que o homem não polui, né? Em que não há violência, aí o resto está certo, né? Desonestidade, machismo, preconceito, aí tá certo. Só essa repetição dessas palavras que, tá certo? Que acabam aparecendo 2 vezes em sequência, fora isso, tá beleza. Tô indo olhar, viu, Luísa? O seu. Deixa eu ver se tem alguém também que eu não olhei de jeito nenhum ainda. Já olhei, tá? Analisa, não olhei. Deixa eu olhar o da Analisa aqui. Desculpa, Analisa. E aí, Annalise, como é que você vai apresentar para mim agora o que seria essa construção imaginária? Agora, o que a gente vai precisar é evidenciar essa construção imaginária, tá? Mas eu gostei. Gostei dessa construção imaginária que você colocou. Pensa aí, como você pode idealizar essa construção imaginária. Estou indo lá, Sofia Oliveira. Correto, Sofia Oliveira. Corretíssimo, viu? Muito bem. Tô aqui, Luiz, agora, tá? Já tô verificando a sua. Aqui ainda é a primeira, né, Luísa? Aquela ainda é a primeira, eu não enviei mais nada ainda. Eu sei.
Sem problema. Quando vocês finalizarem o segundo, a gente paralisa. Eu falo como é que vai ser a conclusão. Vocês podem praticar em outro momento a conclusão. E aí eu vou abordar a questão do livro ainda. Vou falar assim, vou olhar agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi sim, eu até falei, Claudio, eu até falei que você precisava só no final colocar, né, que todas essas ideias são ideias baseadas na utopia, que você falou até do meio ambiente, dos animais. Só ajeitar o finalzinho. Vou olhar aqui, vi Ana Letícia e Yasmin. Só um instante. Paulo, acabei de entregar o segundo parágrafo. Certo. Só um minutinho. Pronto, Letícia. É Ana Letícia, na verdade. Ana Letícia. Ana Letícia, na verdade, ele ficou meio que como se fosse topificações, né? Então, assim, nesse tipo de texto não dá para ficar assim meio que topificações, como tópicos, né? Você vai poder depois, né, juntar tudo em uma coisa só, uma informação só, no parágrafo, né? Então, assim, não há como, por exemplo, vou lá olhar agora, Arthur. Não há como criar um futuro através de um sonho, né? Onde as pessoas elas não são atingidas. Então tem que ser assim. Você vai construindo dentro de uma crescente, tá? Paulo, Oi. é que eu já enviei o meu. Pronto, tô indo lá. Pronto, Yasmin, ficou legal. Agora, eu acho que se você, como vai encerrar esse parágrafo, quando você bota o viajando, né? Quando você bota o viajando, é interessante que esse viajando, ele, por exemplo, tivesse uma informaçãozinha, né? Tipo assim, viajando em quê? Em coisas que não são possíveis de ocorrer, entendeu? Alguma coisa mais específica em relação a isso. Acho que seria isso que tá dando uma faltada aí nesse finalzinho do seu parágrafo. Paulo. Paulo? Oi, pode falar. Não é porque eu não escutei se o senhor leu o meu ou não, é que eu tô perdidinha. Não, ainda não li o seu não, viu? Já vou ler o seu, tá bom? Só um instantinho. Gabriela, na verdade, eu já abordei esse assunto, viu, Gabriela? Essa da redação que você me mandou, viu? Calma aí, gente, tem que ter um pouquinho de calma, porque são muitos. Aí eu vou olhando, calma, vai dar certo.
Pronto, Letícia Oliveira. Certíssimo, viu? Correto, viu, Letícia Oliveira? Você desfechou muito bem aí o processo. Agora eu estou no do Arthur, e Danilo e da Lara, tá? Arthur, Danilo e Lara. Vou aqui na sequência. Arthur, esse cada um ter o seu papel, né? Ele não ficou tão definido dentro do teu parágrafo. Cada um tem o seu papel de que forma? Entendeu? Então, tem que dar uma olhadinha nesse processo, tá? Tô indo, viu, Danilo, já para lá, para a sua. Correto, viu, Lara? Ainda botou uma referência, gostei. Gostei da referência. Poderia fazer de tudo para ser feliz, né? Danilo, eu acho que só tinha um detalhe aí, Danilo. Ó. As pessoas poderiam fazer de tudo, mas fazer de tudo o quê? Faltou isso ficar mais claro, entendeu? Fazer de tudo o quê para ser mais feliz, por exemplo? Paulo, tem que fazer um desfecho? Não, agora não. Eu já vou encerrar esse momento aqui, aí vou falar para vocês como é que vai ocorrer. Muito bem. Muito bem, Igor. Correto, viu? Corretíssimo. Galera, deixa eu voltar aqui no Meet, tá? E aí eu vou até pedir agora, nesse momento, que vocês já estão finalizando, ou já finalizaram a maioria, né? Vocês se atentassem. Queria que a gente desse uma quebra na escrita, desse uma parada, né? Retornasse para cá, tá certo? Retornasse para o nosso Meet aqui, né? Para nossa tela. E desse uma paralisadazinha no nosso processo de escrita. Para me dar umas orientações em relação a isso. Pronto. Paulo, Oi. eu não enviei ainda esse negócio que tu passou agora em classe. Aí tem que enviar esse e o de casa, né? Agora. Pronto. O da aula passada que você fala, é? Não, da utopia. Da utopia, pronto. Eu vou explicar bem direitinho agora para vocês. Como é que vai ficar esse processo. Na verdade, galera, nós estávamos diante de um tema difícil, né? Nós estávamos diante de um tema difícil, não era um tema tão tranquilo, né? Mas fizemos uma introdução por definição que, a meu ver, foi muito bom, né? Assim, deu para ver que a galera conseguiu definir bem a temática, né? Essa construção temática. E foi bem tranquilo. Por definição, foi muito tranquilo, na verdade, né? E aí vocês desenvolveram também o texto, né? Fazendo ali um processo de desenvolvimento. Definição é a introdução mais tranquila, mais fácil, mais acessível, né? Que a gente vai ter menos barreiras, né? E o desfecho, né? O desfecho não vai precisar ser um desfecho tão inovador. O desfecho vocês vão fazer... Pode sim. A introdução, na verdade, eu li a sua introdução. Você já mandou o segundo? Foi, Cláudio? Posso olhar de novo o seu segundo? O seu segundo eu não olhei, ó. Vou olhar agora o seu segundo. Ah, tá aqui.
Você corrigiu o primeiro, né? Sim. O seu tá tranquilo, sim. Tá correto, claro. Na verdade, Igor, eu falei sobre o seu sim. Eu li até o seu segundo e falei da sua exemplificação, da forma equilibrada que você botou. Né? Você até falou da exemplificação das coisas, né? Desse mundo sem crimes, por exemplo. Eu li sim e comentei aqui. Viu? Então, assim, vocês vão ficar com a missão... Não, tá tranquilo, não precisa mudar, não. Vocês vão ficar com a missão de tentar fazer o desfecho, tá? Em outro momento. Sou bom demais, né? Eita, humildade zero aí, hein? Então, vocês vão ficar com a missão de fazer o desfecho, tá bom? Eu não achei que a gente teve maiores problemas. Teve algumas pessoas que eu não recebi, né? Então, essas pessoas que eu não recebi têm uma missão maior ainda, tá bom? Essas pessoas que eu não recebi têm uma missão maior ainda. Eu sou bom demais, né? E agora eu queria dar por encerrado esse assunto, se não tiver nenhuma pergunta, e introduzir um outro assunto, né? Antes da gente, a nossa aula acabar, né? Em relação ao nosso livro. Não, só precisa mudar aqueles que eu falei que precisava mudar mesmo, tá? Teve algumas pessoas que eu disse que precisava mudar. Mas em relação a esse assunto, essa temática, essa construção, galera, resta alguma dúvida? Vocês vão conseguir fazer uma conclusão para ela? Sim ou não? Paulo, é porque eu tô querendo saber uma coisa, que eu tô confusa. A gente tem que fazer a conclusão como tarefa de casa? Ou tem que entregar? Não, como tarefa de casa, viu? Eu não passei nem 2 textos para não ficar pesado, né? Eu pensei que a gente ia conseguir fazer todo... O que a Lara perguntou? Ela perguntou se a conclusão ia ficar como tarefa de casa. Aí eu disse que sim, como espécie de tarefa de casa. Na verdade, eu boto lá como para praticar, né? Como se fosse de casa. Então, assim, essa conclusão ela vai ficar como se fosse de casa. A ideia era que a gente conseguisse construir todo. E em casa a gente só ia fazer a reescrita. Mas, pelo menos, não vai ficar muita coisa, só a conclusão, né? Vocês finalizam a conclusão, né? Reescreve bem bonito lá e só faz anexar depois para mim, né? Ou então manda no comentário particular o texto completo. Para mim também tá certo. Se não conseguir anexar, vou digitar todinho no comentário particular? Pode. Aí não precisa fazer lá a reescrita do texto dos digitais influencers, é? Não, precisa não. Vamos só se concentrar nesse. Tá certo? Vamos se concentrar nesse. Aí... Paulo. Pode falar. É porque em relação à conclusão, a gente pode mandar, tipo assim, eu tava mandando o primeiro e o segundo parágrafo no comentário, né? Aí eu posso mandar agora o terceiro como se fosse uma continuação? Pode. Pode sim. Galera, então vamos passar adiante. Então tem uma outra coisa. Galera, o nosso livro, reforçando, é esse livro que o Mário mandou lá no grupo de vocês, certo? Esse livrinho que o Mário mandou lá no grupo de vocês. E aí, nós vamos falar o que é que acontece. Nesses nossos 2 últimos paradidáticos, a gente não... O da Alice, né? Nós começamos na escola e finalizamos dessa forma. Não conseguimos fazer um bom projeto em relação a ele, uma boa participação. E o outro foi mais rápido ainda, né? Que ele era bem pequenininho. Esse daqui, eu não vou deixar passar uma ideia que eu tinha nutrido junto com algumas pessoas, que era justamente o podcast, né? A gente não conseguiu fazer o podcast em relação ao nosso livro passado. Desculpa. Então, a gente vai fazer em relação a esse. O que é o podcast? O podcast é só a gravação de um áudio, de pessoas fazendo comentários sobre os capítulos dos livros, certo? Ou seja, então eu vou escolher, a cada semana, eu vou escolher aí mais ou menos 4 pessoas para a gente fazer o podcast, né? De 2 capítulos, 2 para um e 2 para outro. Aí como é que funciona isso? Como é que vai funcionar isso?
Todo mundo vai participar? Todo mundo vai participar. Eu vou marcar com vocês o horário no Meet, já vou marcar hoje com essas 4 pessoas, e aí nós vamos entrar. Quando entrar não precisa de câmera ligada nem nada, né? Porque a gente vai gravar só o áudio, vamos gravar só o áudio. Oi, pode falar, Letícia. Não, falei que tem a ficha, né, também. Tem a ficha também. E aí, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero planejar para hoje? Eu quero 2, pode ser voluntários ou então eu posso escolher, porque na verdade nós vamos com todos vão participar. E aí o livro já está no grupo. Eu vou precisar, quem quiser se livrar hoje eu vou marcar para exatamente as 2 horas, por esse mesmo link da aula de hoje, né? Eu preciso de 2 pessoas que vão vão debater comigo a Mansão de Joaquim, que é o primeiro capítulo, e mais 2 para o amigo de quarto. Então, não tem nem que ler os 2, vai ter que ler. Eu posso. Oi? A Yasmin falou, foi? Eu posso. Pode. Então, Yasmin. Certo, Yasmin. Yasmin lê, então, a Mansão de Joaquim, tá, Yasmin? A Yasmin lê a Mansão de Joaquim. É para ler na próxima aula? Não, você lê o seu PDF aí, certo? E aí você vai participar do nosso podcast às 2 horas, 14 horas. Aí a gente não precisa nem ligar a câmera, não. A gente só vai, a gente vai debater sobre, a gente vai gravar a fala do nosso debate, e aí depois eu vou juntar todos os podcasts. Certo. Tá bom, tudo bem. Mas, e os outros? Lara, a gente pode combinar com você, Lara, hoje? Para ser o amigo de quarto? Que horas, mais ou menos? São as 14 horas. Coisa rápida. Esse podcast, ele vai ter uma duração de 6, 7 minutos. Coisa rápida. O capítulo é pequeno também. Já se livra da sua participação. E aí, Mas assim, eu vou ter que falar exatamente do quê? Sobre o livro? Sobre o capítulo Amigo de Quarto. Você tem que ler o capítulo Amigo de Quarto, são poucas páginas, não são nem 6. E aí você vai fazer um comentário sobre o capítulo. Só isso. Eu posso comentar de acordo com o que você leu. Que eu fiz? Isso. Você pode até fazer anotações para poder falar. O que te chamou mais atenção, o que foi estranho. Só isso. E aí? Pode ser. Pode ser? É que eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho um compromisso, mas eu vou tentar. Não, mas aí você diz se você consegue ou não. Que é melhor. Às horas eu ainda estou em casa, então se demora poucos minutos... Não, vai ser muito menos de 7 minutos, você vai ver. Então... eu já falei algumas vezes que o livro já está no grupo que o Mário botou para mim. Então, Lara, você fica com o amigo de quarto e a Yasmin fica com a Mansão de Joaquim, capítulo 1. Tem mais alguém que vai querer participar hoje? Já se livrar, ganhar os seus pontos de participação, participar do nosso livro e ficar livre disso. Não? Então pronto. Então eu tô contando então com a participação hoje da Yasmin e também com a participação da Lara, e eu vou falar com a Aline, inclusive, para esse trabalho ele ter um peso na prova, tá? Porque, infelizmente, gente, assim, pacificamente, né, conversando, dialogando, eu não tenho conseguido, né, a participação de vocês em relação aos nossos projetos pessoais, né, da sala. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar um plano, né, então hoje a Lara e as Yasmin que já vão participar hoje, elas já vão estar participando dessa pontuação que vai ser agregada à nota, né? Porque se falar de nota, pelo menos se assim vocês, né, se mobilizam mais. Tá bom? Paulo. Fala. É porque eu ainda não entendi essa questão. Eu tenho que resumir o
o capítulo ou eu tenho que comentar o que eu achei sobre o capítulo? Você vai ler e vai tecer um comentário sobre o capítulo. Tipo assim, vai ser uma coisa bem descontraída. Eu também vou ter lido, eu também vou puxar assuntos que você vai comentar junto comigo. É isso. Coisa simples. A gente já fez isso com o primeiro paradidático, né? Exatamente. Só que Só que foi aí com a vai... turma toda, não foi assim, Foi. tipo, uma reunião mais privada. Vai ser uma coisa mais privada. Aí eu vou fazer a introdução, né? Eu vou falar, vou fazer de uma forma mais animada. Eu vou botar um fundo musical, né? Vou botar lá, né? Vou fazer um podcast mesmo, né? Então eu vou ser o cara que vai introduzir, que vai mediar toda a coisa, né? Então vai ser um negócio bem, bem interessante, vocês vão ver. Depois vocês vão poder ter acesso ao nosso áudio, talvez, né? Vamos ver. Fala, Sofia Ferreira, pode falar. Eu sei que já deu as 9 horas, mas pode falar. Sei que vocês já estão doidos para